João Paulo Guerra, que bom este reencontro depois destes anos todos. Para já, como é costume, quero um primeiro retrato do que é que significou para ti este encontro à mesa nesta Casa de Abril. Tu, um homem, uma voz profundamente ligada a Abril, se não no próprio dia, porque estavas despedido nessa altura, mas vieste para a rua com o teu gravador, apesar de tudo. Mas aquelas vozes que nos ajudaram a perceber porque é que Abril estava a acontecer. O Rádio Clube Português, os teus noticiários, Notícias da Amadora, de que este cartãozinho é uma homenagem, é uma pequena homenagem deste teu pupilo que hoje aqui te faço. Primeiro retrato, soube-te bem vir aqui à Casa de Abril e confrontar-te com alguns destes nossos amigos que aqui costumam vir. Sou muito bem encontrar pessoas, falar com pessoas, é sempre muito bom falar com pessoas. Eu não perco uma oportunidade de falar com as pessoas e de expor as minhas ideias e ouvir o que têm os outros a dizer. João, de alguma forma, o facto de virmos aqui e tentar, digamos, recuar o mais possível àqueles anos de 72, de 73, em que Abril, sem que o dessemos por isso, era de alguma forma expectativa, mas falámos aqui dos artigos censurados, falámos aqui das guerras coloniais. Hoje, de alguma forma, não temos esses escolhos no horizonte, mas sentimos a sociedade bloqueada e, no entanto, temos liberdade. João, o que é que se passa com este Portugal hoje? Pois, de facto, há uma acho que o Dr. Mário Soares tinha mais uma obrigação para com a pátria, que era, ele inventou uma expressão liminar que definiu a situação de um país, que era Portugal amordaçado. Acho que ele devia arranjar uma síntese para a situação que vivemos atualmente, em que nós estamos amordaçados, mas estamos um pouco asfixiados. Tu vieste aqui dizer que os políticos de hoje, não há comparações recuando há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, de alguma forma. O que é o pior atestado que se pode fazer? Quer dizer que os novos políticos de hoje, digamos, como que quiseram reproduzir aquilo que de pior, digamos, esses políticos que tiveram os seus problemas, Mário Soares, mas é uma geração falhada, ao fim e ao cabo, ficaram deslumbrados com o poder, é uma geração que chegou ao poder com uma idade ainda muito jovem, comparativamente com esses que tu referencias como referenciais para a sua pleonagem. Sim, mas eles existiram e exerceram poder no Estado, no país, na sociedade, nos seus partidos, e a verificação é esta, é eliminar, isto não tem discussão, isto é assim, quer dizer, compara-se o Dr. Mário Soares com o José Sócrates, compara-se o Sá Carneiro com o Passos Coelho, compara-se o Freitas do Amaral, o Adriano Moreira, o Lucas Pires com o Portas, compara-se o Cunhal com o Jerónimo de Sousa. Quer dizer, isto é um declive, isto é uma enorme perda de qualidade. Eu acho que as circunstâncias propiciaram isto. Digamos... Não sentes que fomos todos cúmplices, digamos, na forma, no estado em que isto chegou? Nós vamos votando no que há. Nós vamos votando no que há, sem grande exigência. Nós devíamos dizer-lhes que não estamos contentes com isto, que não estamos contentes com a qualidade deles, habituaram-nos muito a votar às cegas, a votar por siglas. Nós votamos em siglas mais do que votar em pessoas, e as siglas não existem. As siglas não existem, o que existem são pessoas por trás delas. Os partidos são o que são os seus dirigentes e o que são os seus problemas, o que são as suas ideias. O que é que falta fazer então, João, para uma verdadeira revolução de mentalidades, que ao fim e ao cabo se calhar é disso que se trata? Acho que, olha, o que faz falta é avisar a malta. Sim, para fazer o quê, malta? Para esclarecer a malta, e para animar a malta. Mas curiosamente, eu dissemos isso lá em baixo, tu respondeste de uma forma que eu achei interessante, mas quando eu dizia que, por exemplo, ao nível da comunicação social, colocámos rapidamente nas prateleiras, e com isto não te estou a chamar velho, meu querido João, mas há pouco diálogo entre gerações. Por exemplo, hoje em dia assistimos na televisão, na rádio, rostos mais calejados são postos nas prateleiras, quero dizer, afastados. Quando se calhar isto se faz com um diálogo de gerações, será que faltou esse diálogo? Há aqui uns lapsos? Não é questão de diálogo nem nada, é uma questão de justiça. Justiça. É uma questão de equidade. Nós ligamos uma televisão americana ou qualquer coisa e vemos aparecerem
apresentadores de telejornais de cabelos brancos, que é impensável em Portugal. Em Portugal são uma espécie de manequins, alguns um pouco mais do que manequins, não é? Há gente boa, há gente com qualidade, Exato. Há gente com muita qualidade, não tenho dúvida nenhuma. Alguns, se calhar, com qualidade, que nunca passam os manequins que estão à frente deles na linha de precedências, não é? Por exemplo, eu vou falar com toda a frontalidade. O João Adelino Faria é incomparavelmente melhor que o José Rodrigues dos Santos. Incomparavelmente melhor. É um homem culto, sabe escrever, que o José Rodrigues dos Santos não sabe, e escreve umas coisas, enfim. E o João Adelino Faria é um homem culto, é um homem consciente, é um homem com ideias na cabeça, e nunca ultrapassará o José Rodrigues dos Santos, que é aquela figura, pronto, um bocado plástica. Estás um pouco na linha do Almarino Marques, mas enfim. Plástico, aquilo é um bocadinho plástico, mas é tão plástico como o Sócrates é plástico, se comparado com dirigentes anteriores. E o que é mais grave é, não é preciso recuar do Sócrates ao Mário Soares, do Sá Carneiro, do Passos Coelho ao Sá Carneiro. Vamos a uma fase intermédia. O Sócrates é incomparavelmente inferior em qualidade ao António Guterres. E todos eles, isto é sempre, é uns graus sempre mais abaixo. E, portanto, a próxima fase, quando lá chegarmos, isto vai chegar, quando lá chegarmos, a próxima fase deve ser, não sei, deve ser o mais rasteiro possível, deve ser uma qualidade... Tu, João, desculpa interromper-te, porque tu ainda há pouco, agora para o fim no diálogo com os nossos comensais aqui do restaurante, um pouco deslumbrado, deixa-me dizer-te isto, entre o jornalista que foste, que eu acho que nunca deixarás de ser, mas de alguma forma entusiasmado com as ferramentas que o romancista, que agora aí está na nossa praça, decide, digamos, encaminhar a história para um fim melhor, encontrares bons fins para os teus protagonistas. Há alguma hipótese, ajuda-nos, João, a descobrir um bom fim para este Portugal? Não, porque ali é fácil. Na ficção é muito fácil resolver as questões. Sim. Eu resolvi, no livro de ficção que escrevi, a Conspiração... Podes divulgá-lo para aproveitarmos este momento também. Romance de uma Conspiração. Exato. Que é baseado num caso real, mas que depois é ficção, e que descobri que um autor de ficção pode matar o protagonista, fazê-lo feliz, torná-lo um desgraçado, etc. Não é? E eu decidi dar a oportunidade àquele homem de ser feliz. Temos algum clima de conspiração, algum clima de ruptura social, como já aqui foi dito. Já foi dito aqui alguma vez. Eu cada vez acredito mais em bruxas. Olha, por exemplo, este caso, estamos a falar de hoje, isto é muito datado, mas estamos a falar de hoje. Este caso do Dominique Strauss-Kahn, isto cheira a conspiração, isto cheira a uma armadilha. E hoje veio a cereja em cima do bolo da armadilha, que é, ao mesmo tempo, o casal Sarkozy anuncia que vai ter um filho. Isto, quer dizer, é a cereja em cima do bolo do outro vaso, não é? Pronto, o homem já ganhou as eleições. João, terminamos, que este nosso tempo é curto. Já falei aqui, tive o privilégio de ter, entre outros, como alguma referência, hoje em dia, esta juventude, digamos, eu não digo que não haja grandes valores, digamos, mas esta história das referências, das gerações, com esta história das redes sociais, ou como eu costumo dizer, dos médias de proximidade, eu que tive o privilégio de ouvir-te, eu que disse um dia quero ser como o João Paulo Guerra, como o Adelino Gomes, como o Joaquim Furtado, como o Luís Filipe Costa, enfim, de alguma forma, estas nossas redes sociais, ou como nós aqui costumamos chamar dos médias de proximidade, pode passar-se alguma coisa por aqui, como tu dizias, animar a malta, pode passar-se também alguma coisa por aqui, dado que de facto o que definiste é a proximidade. Sem dúvida. Eu recordo o que me disse o Salgueiro Maia numa entrevista que me deu. Foi provavelmente a última entrevista que ele deu, foi um mês e pouco antes de morrer. E ele disse-me assim, a República foi implantada pelo telégrafo, o 25 de Abril fez-se pela rádio, e eu agora acrescento, o que vier aí
é pelas redes de proximidade, como tu lhes chamas, ou é pelas redes sociais, ou é pelos SMS, ou é por esta forma mais expedita e mais particular de comunicação entre as pessoas e de mobilização das pessoas. Mobilização das pessoas, com um telefone de bolso, eu comunico uma mensagem e chamo as pessoas todas para um sítio qualquer, a uma hora, certa. Mas João, tudo bem, reconhecendo os efeitos, mas no que diz respeito à emenda desses SMS, achas que se pode correr o risco de, eu não digo, enfim, a manifestação da geração Arrasca, que foi transversal, portanto, ultrapassou largamente aquela geração, mas de alguma forma, quero dizer, sem qualquer temor, acreditas, e era um último pedido que te fazia, como é que tu achas que vai correr esta campanha? Nós próprios lançámos um convite que era a Sócrates, que era Passos Coelho, já que toda a gente hoje fala de utilizar as redes sociais, possam vir aqui falar connosco, vamos ver. Pelo menos gostava de ouvir da tua parte, ou pelo menos, se não, como é que isto vai correr, como é que tu achas que isto deveria correr? Bom, o que é que se pode pedir a Sócrates, a todos os protagonistas, ao Passos Coelho, Portas, enfim, aos protagonistas que temos? Eles estão maniatados por várias coisas. Porque isto são umas eleições um pouco falseadas. Porque o programa de governo não é deles. O programa de governo é do FMI e da Comissão Europeia. E qualquer alteração que eles queiram fazer tem que ser referendada. Quer dizer, isto qualquer dia dispensa-se a votação no Parlamento, que é a Casa da Democracia, e passa a mandar-se o programa, ou vem cá um funcionário do FMI ou de Bruxelas e tal, e aprova ou não aprova o programa de governo. E a própria composição do governo está a ser pré-definida e pré-condicionada para os eleitores em função de 3 partidos que são os partidos do poder. São os partidos que conduziram Portugal à situação em que Portugal se encontra. São esses partidos. E depois, desde o chefe de Estado até aos próprios dirigentes desses partidos, arvoram-se nestes, digamos, titulares exclusivos do exercício do poder. Isto é falsificar o sufrágio popular, falsificar a vontade popular, e é isso, e a democracia, a essência da democracia é isso. E participar nas eleições, quando da Assembleia vier a ser eleita, o programa de governo não é essa Assembleia que o aprova, mas é uma entidade estrangeira. E a composição do governo é previamente definida por várias instâncias internacionais que dizem que querem um governo assim e não querem um governo assado. E, portanto, isto é uma falsificação da democracia. E o que nós temos é que as pessoas têm que fazer, e eu não estou a dizer isto em nome de nenhuma ideologia, nem em nome de nenhuma força política, estou a dizer isto em nome da democracia. A democracia tem que ser liberdade, e a liberdade não pode ser votar com um programa aprovado e para um governo definido. Tem que ser alguma coisa diferente disto. Mas, de qualquer forma, e fizeste esse apelo ali no almoço, portanto, disseste que sempre votaste, sempre irás votar, não há saída, portanto, há ter que se votar, não é? Há sempre a saída de... Se calhar devia de colocar-se na coluna de voto a coluna FMI, portanto as pessoas ao menos diziam, pronto, vamos cumprir o programa do FMI. Eu já escrevi uma crónica a dizer isso, a fazer uma sondagem, a dizer, a última sondagem, não é a que saiu ontem no DN Decisão Público, ou não sei o quê, a última sondagem é uma que diz que ganha o FMI, que o FMI e a Comissão Europeia estão em empate técnico à frente da sondagem para governar Portugal, e que depois a seguir vem o Banco Central Europeu, e depois vem o Palácio de Belém, e depois vem não sei o quê e tal. Quer dizer, a sondagem era feita com entidades que de facto não constam do nosso boletim de voto. João, mas são elas que vão decidir. Uma última provocação. Ainda um dia podemos ouvir, melhor dizendo, o João Paulo aí numa rádio próximo de si, para além da leitura agradável que nos fazes todos os dias da imprensa, mas algum programa de autor, ainda te sentes com coragem para isso? Absolutamente. Eu sou da rádio. Eu por vicissitudes várias, reparti nos últimos 30 anos ou 40 anos a minha atividade entre a rádio e os jornais, mas eu, se pudesse ter decidido a minha vida em função da minha vontade, eu tinha trabalhado sempre
e só na rádio. Eu gosto de escrever nos jornais, mas gostaria de trabalhar na rádio e, eventualmente, escrever para um jornal. Mas eu sou da rádio. A rádio é a minha profissão. Eu escrevo para um jornal e acabo de escrever um texto e leio o texto para mim, em voz alta, para ver como é que ele soa. Portanto, a minha formação é da rádio e a minha vocação. Mas isto é uma paixão que eu tenho, nem sempre correspondia. Pode ser que a ânimo um destes dias seja a rádio que tu e nós precisamos. Obrigado, João. Ânimo.